Olá, galera! Já estamos acostumados a esse bate-papo diário, não é isso? Eu entro aqui para trazer essa dica para você, para conseguir, quem sabe, acertar as questões de princípios na primeira e na segunda fase do exame da ordem de direito tributário. Afinal, é esse meu sonho, né, de estar junto com você tentando matar essas questões e fechar a sua aprovação. É isso que nos move. Eu entro aqui nesse estúdio dando o melhor de mim, na minha melhor capacidade, para conseguir juntar com você a nossa força e a gente ir até a aprovação. Bom, eu vim aqui agora falar de dois princípios super importantes no ângulo da justiça fiscal, mas agora a justiça fiscal sob a ótica da relação do Estado com o contribuinte. No último vídeo, eu falava a justiça dos entes federativos entre si. Eles não se discriminarem, lembram? A União não discriminar os demais entes, princípio da uniformidade geográfica, e os estados, DF, municípios, não se discriminarem, princípio da não discriminação pela procedência ou destino. Agora eu quero falar com você do princípio genérico da isonomia e do princípio da capacidade contributiva. Galera, o princípio da isonomia não é um princípio tributário. Ele é um princípio que também se aplica no direito tributário. O princípio da isonomia trafega na órbita de princípios muito fortes, muito pomposos, que são os princípios gerais de direito, que perpetram diferentes nichos do ordenamento jurídico, consagrando limitações com o mesmo conteúdo, que conseguem ser úteis em quaisquer esferas onde os poderes se exercem. Poder tributário, poder de punir, poder administrativo, poder de contratar, né? Então, esses princípios gerais de direito, como a legalidade, a irretroatividade, a isonomia. A isonomia é aquele mandamento norte que se constituiu para preservar a justiça. Eu sempre digo em sala, justiça é fim, isonomia é meio. Quando a gente dá uma aula de filosofia fiscal, a gente sempre abre a mente das pessoas dizendo, olha, há um dever de todos nós que é o de sermos justos em nossas condutas. A justiça é um resultado que devemos alcançar em tudo o que fazemos na vida. E veja, não é um resultado que você pode optar por buscar ou não. Você tem que ser justo. Nós, povo brasileiro, quando fizemos a Constituição do nosso Estado, nós edificamos e expressamente proclamamos objetivos fundamentais. Dentre os objetivos fundamentais a serem perseguidos no convívio de cada um de nós entre si, de nós para com o Estado, do Estado para conosco, um dos principais e o primeiro objetivo acusado é construirmos uma sociedade livre, justa e solidária. Ainda somos de um povo e de um ordenamento que vem com a saudável influência da Bastilha, do iluminismo, que proclamou a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Queremos construir uma sociedade justa. E o que é a justiça? Bom, dentre muitas variáveis, muitas teorias, Aristóteles nas aporias, a gente vai seguir uma que é a que prevalece no Supremo Tribunal Federal, quando ele se baliza para decidir as questões da justiça fiscal, da justiça penal, né? Justo é aquele que não privilegia, não discrimina. Justiça é o resultado que você alcança após uma conduta quando você bate no peito e diz: minha conduta não gerou privilégio, não gerou discriminação. A injustiça, ela é a consagração de um privilégio ou de um ato discriminatório. Injusto é quem privilegia, quem discrimina sem razão para tanto. E, em regra, quase nunca haverá essa razão. Bom, então ser justo é não privilegiar, não discriminar. Como é que você consegue, após agir, não privilegiar e não discriminar? Como é que o fisco tributando consegue não privilegiar, não discriminar? Né? Justiça fiscal é justiça na relação tributária. É o Estado ser justo tributando o contribuinte. Né? Gente, para que você não privilegie e não discrimine, você tem que tratar as pessoas como elas são. Você tem que tratar cada um como cada um é e nunca se sentir no direito de tentar mudar as pessoas. Uma das piores patologias do comportamento humano, e a gente demora para aprender isso, a gente se machuca muito e machuca pessoas por causa disso. A gente não tem o direito de querer mudar as pessoas. Cada um é como foi feito, a gente às vezes se adequa por oportunidade ou conveniência, mas cada um tem uma essência. Se você não gosta como eu sou, desliga o computador e vai embora. Mas não vai me dar pedrada, me aceita como eu sou, não faço mal a ninguém. Né? Então a gente tem que saber respeitar as pessoas como elas são e não tentar estereotipizar nelas o que nós gostaríamos de ser e às vezes nem nós somos. Né? Então, a gente tem que tratar cada um como cada um é. Nunca tentar pegar uma pessoa e equiparar a outra. Nunca tentar diferenciar pessoas que são idênticas. Então, você não pode modificar a essência de uma pessoa, porque quando você imputa um tratamento desrespeitando a essência dela e forçando ela a se adequar ao que ela não é, você está discriminando ela e pode estar privilegiando alguém. Então, quando duas pessoas são diferentes, nunca tente equiparar elas no seu tratamento. Se uma pessoa tem muita fome e outra tem pouca, dê sanduíches diferentes. Se você quer dar uma mesada para um filho de 3 anos e um de 17, dê mesadas diferentes. Se você quer dar uma aula para alguém que está no primeiro semestre de graduação e para um cara que está na segunda fase de exame de ordem, dê aulas diferentes. Né? Se você quer, gente, tratar pessoas que são desiguais, não dê um tratamento igualitário. Porque se você imputa um tratamento igual para quem é diferente, você vai forçar alguém a se adequar a alguém. Você certamente vai tender, seu tratamento vai tender a ser mais próximo do perfil de um dos dois, e o outro vai estar sendo discriminado. Esse que teve o chamado tratamento de adequação
vai estar sendo privilegiado. Então, o primeiro erro que você comete é tentar igualar pessoas diferentes. Daí porque, para que se seja justo, não discriminando, não privilegiando, é vedado igualar os desiguais. Nos mesmos moldes, se duas pessoas são plenamente idênticas entre si, é proibido dar tratamento de desiguais. Porque se você desiguala duas pessoas que são extremamente equivalentes, você vai estar favorecendo uma, discriminando a outra. Então, surgiu uma norma no ordenamento jurídico focada no intento, focada no objetivo de ensinar como as pessoas devem agir para que essas pessoas não privilegiem, não discriminem, para que elas sejam justas. Existe uma norma jurídica, então, que diz que é proibido igualar os diferentes e é vedado desigualar os equivalentes. Essa norma que veda a igualdade aos desiguais, que veda a desigualdade aos iguais, é a norma que existe para evitar privilégios e discriminações e assim gerar justiça. O fim dessa norma é a justiça. Essa norma ensina como quem tem o poder deve agir exercendo o seu poder. Quando o Estado tributa, ele tem que tributar com igualdade quem se equivale. Tributar com diferença quem é desigual. E é quando o Estado tributa igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, que ele gera justiça, justiça fiscal. Qual é o nome dessa norma? De índole principiológica. Principiológica porque não veda o poder, mas estabelece limites para que dentro desses limites o poder se exerça, uma norma regulatória do exercício do poder, logo um princípio. Qual é o nome desse princípio histórico, clássico, que limita todo e qualquer exequente de qualquer poder, porque a justiça é um resultado que deve se alcançar nas relações cíveis, consumeristas, ambientais, penais, administrativas, tributárias. Qual é o nome desse princípio que impõe igualdade aos iguais? Desigualdade aos desiguais, para gerar justiça. O princípio que veda a igualdade aos diferentes, veda a desigualdade aos equivalentes. Princípio da isonomia. A isonomia é um meio de ação que gera a justiça como um resultado concreto. Então, o princípio da isonomia também existe no direito tributário. Então, qual é o nome do princípio que proíbe que o Estado tribute em igualdade contribuintes em situações diferentes? Qual é o nome do princípio que veda que o fisco tribute com desigualdade contribuintes em situações equivalentes? Princípio da isonomia fiscal, consagrado no artigo 150, inciso 2 da Constituição da República. Valeu, galera. Justiça é fim, isonomia é meio. No próximo vídeo eu falo sobre capacidade contributiva com vocês. Abre teu coração, o meu coração jogado para você. Te amo.